Oi pessoal, tudo bem? Então, mais uma questão aqui para quem está se preparando aí para o concurso, para a prova do TRF da 4ª Região, onde a banca é a Fundação Carlos Chagas. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jorge Bart, sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico, então já aproveita, te inscreve aqui no meu canal, me segue lá no Instagram que eu coloco aí dicas diariamente da minha disciplina. Bom, antes da nossa questão, vamos aí para a nossa vinheta. Pessoal, coloquei agora, tá aqui na tela de vocês, uma questão relacionada a máximo divisor comum. Máximo divisor comum. O que é isso? Então, antes de nós resolvermos essa questão, vamos pensar na seguinte situação. Vamos supor que tu, como funcionário do TRF da 4ª Região, tu tem lá documentos do tipo A e documentos do tipo B. Vamos supor que tu tenha uma pilha de documentos do tipo A, que são 125 documentos, e 225 documentos do tipo B. E nós queremos guardar esses documentos aqui em pastas, mas a quantidade de documentos que eu vou colocar em cada pasta tem que ser sempre a mesma e tem que ser o maior número possível. E outra, eu não posso misturar os documentos. Então eu estou diante, gente, do máximo divisor comum. Como que eu encontro o maior divisor comum entre eles? Então é muito parecido, gente, com aquelas questões de mínimo múltiplo comum. Mas lembrando que o mínimo múltiplo comum é quando as coisas irão acontecer de novo. Então, aqui nessa nossa playlist eu vou colocar várias questões. Irá aparecer também de mínimo múltiplo comum. Bom, mas o mínimo múltiplo comum é aquela que aparece assim. O fulano vem aqui no Jorge Bart de 4 em 4 dias. O outro vem de 6 em 6 dias. E o outro de 10 em 10 dias. Só que os três se encontraram hoje. Daqui a quanto tempo eles irão se encontrar novamente? Aí eu estou diante, gente, de mínimo múltiplo comum, que eu não vou resolver agora. Mas não esqueça, quando as coisas acontecem num determinado tempo, ao mesmo tempo, né, essas três coisas ou essas duas coisas, e daqui a quanto tempo irá ocorrer novamente? Então é o mínimo múltiplo comum. Mas o maior divisor comum é quando nós queremos pegar, então, no caso aqui, o meu exemplo é de documentos e eu quero colocar em pastas. Então lembra, distribuição, eu não posso misturar e eu tenho que colocar o maior número em todas essas pastas onde eu estou guardando, onde eu estou distribuindo, e eu não posso misturar. Então é o teste clássico de máximo divisor comum. Fechou, gente? Então vamos lá. Como é que eu faço essa conta? O máximo divisor comum, diferente do MMC, o número que tu vai colocar aqui, necessariamente tu só pode colocar um número aqui se ele dividir os dois ao mesmo tempo. Não adianta colocar um número aqui que só dê para dividir um deles. Por que eu estou falando isso? Porque no mínimo múltiplo comum a gente vai dividindo, mesmo que divide só um e não divide o outro. Mas aqui não, tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então, como os números que aparecem aqui, gente, são primos, e o primeiro primo que nós temos é o número 2, mas notem que 2 eu não posso colocar aqui, porque 2 não dá para dividir nenhum deles. Se eu pensar agora no próximo número primo, que é o 3, notem que 125 não é divisível por 3, 225 é, gente, mas não esqueçam, para procurar o máximo divisor comum, o número que tu tem que colocar aqui tem que dividir ao mesmo tempo os dois. Então, não deu por 2, não deu por 3. Então, qual é o próximo número primo? O 5. 5 dá para dividir 125? Dá 25. E aqui dá 45. E agora? Posso continuar dividindo? Posso. Existe um número que dê para dividir os dois de novo ao mesmo tempo? Sim, o 5. Aqui vai dar 5,
aqui vai dar 9. Agora parou aí, gente, porque notem que eu não consigo colocar um número aqui que divida os dois ao mesmo tempo. Então eu vou multiplicar aqui, deu 25. Aí eu já vou botar a palavra aqui, ó, máximo. Então, voltando para o meu exemplo, eu tenho uma pilha de documentos do tipo A e do tipo B. Eu quero guardar esses documentos em pastas, o B também em pastas. Eu tenho que colocar o maior número possível, mas tem que ser sempre o mesmo número e eu não posso misturar os documentos. Quantos documentos eu consigo colocar nas pastas? 25, tá? Esse aqui é o máximo, que é o nosso máximo divisor comum. Quantas pastas eu vou precisar para guardar os documentos do tipo A? 5, aqui me dá a quantidade. Quantas pastas eu vou precisar para guardar os documentos do tipo B? 9. Então, se a pergunta fosse a seguinte, quantos documentos eu coloco em cada pasta? 25. Mas qual é o mínimo de pastas que eu preciso? Aí é 9 mais 5, que vai dar 14. Tá certo? Gente, essa daqui que eu coloquei agora no meu exemplo, caiu também aí na Banca Fundação Carlos Chagas, mas não dessa maneira de documentos. Na verdade, dizia, essa questão caiu no TRT, num concurso do TRT, que dizia que eram 125, aqui eram homens e aqui eram mulheres que trabalhavam numa determinada seção do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho. E seria oferecido para esses funcionários, homens e mulheres, palestras sobre aperfeiçoamento de sua função ali naquela instituição pública. Então seriam dadas essas palestras para esses funcionários aqui. Mas no enunciado dizia que não poderiam misturar homens e mulheres. E teria que ter quantos grupos, sabendo que tu teria que ter o máximo de funcionários por grupo. Então significa que cada grupo teria 25, ou 25 homens ou 25 mulheres. Ah, mas quantos grupos de homens eu precisaria de 25? Tu precisaria de 5. Quantos grupos de mulheres tu precisaria? 9. Sabe qual era a pergunta? Qual era a quantidade de palestras que foram dadas? Ah, para os homens foram 5, porque foram 5 grupos de 25. Para as mulheres foram 9 grupos de 25. Então, qual é o total de palestras? 9 mais 5, que deu 14. Então, cuidem bastante ali na interpretação, tá? É uma característica aí da Banca Fundação Carlos Chagas. Agora sim, gente, vamos para a nossa questão. Bom, então, a nossa questão, vocês têm aí na tela de vocês, que diz o seguinte: um evento em comemoração ao Dia do Trabalho com duração de 2 dias é promovido para empresas de uma certa cidade. Para o primeiro dia do evento foram distribuídos 1.200 ingressos. Eu já vou botar aqui um número 1.200. E para o segundo dia, 1.800 ingressos. Então, 1.200 no primeiro dia e no segundo dia, 1.800 ingressos. As empresas contempladas só poderiam participar em um único dia, recebendo cada uma a mesma quantidade máxima possível de ingressos. O número de empresas participantes do evento foram quantas? Bom, gente, então como ele diz ali a mesma quantidade máxima possível de ingressos, não esqueçam que nós iremos também fazer uma distribuição. Então, nós estamos diante do máximo divisor comum. Vamos primeiro encontrar então quem é o nosso MDC. Vamos dividir aqui por 2, aqui vai nos dar 600, aqui vai nos dar 900. Vamos dividir de novo por 2, aqui vai dar 300, aqui vai nos dar 450. Vamos dividir de novo por 2, 150, e aqui vai ficar 225.
Notem que agora por 2 eu não consigo mais, eu conseguiria dividir aqui por 2, mas lembrando que quando nós estamos fazendo o cálculo do máximo divisor comum, tu tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então vamos dividir agora por 3. Notem que 150 divididos por 3 vai nos dar 50. 225 divididos por 3, isso aqui vai nos dar 75. Bom, agora, por 3 eu não consigo mais, como aqui são só números primos, o próximo número primo é o 5. Ah, e 50 eu consigo dividir por 5? Sim, vai dar 10. 75 dividido por 5 vai dar 15. Posso continuar mais? Posso. Vamos dividir por quanto, gente? Por 5. 10 dividido por 5 vai dar em quanto? Vai dar 2. 15 divididos por 5 vai dar 3. Bom, o que acontece? Então nós encontramos agora, por enquanto, o nosso máximo divisor comum. Quem é o nosso máximo divisor comum? Então aqui, ó, 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 3 dá 75, vezes 2, 150, 150 vezes 2 vai dar 300, vezes 2 vai dar 600, tá? Então esse aqui é o máximo, certo? Bom, vou conferir o meu cálculo. 5 vezes 5, 25. 25. Ó, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Então, 25 vezes 4 dá 100. Vezes 3 dá 300. Vezes 2, 600. Então, esse aqui é o máximo. Ah, mas isso aqui nem nas alternativas tem. Eles poderiam ter colocado. Mas olha só, gente, vamos interpretar. Não esqueçam que isso aqui foi o primeiro dia. Isso aqui foi o segundo dia. O que aquele 1.200 e aquele 1.200 e 1.800 são? Então nós temos aí que são os ingressos, certo? Isso aqui são os ingressos que foram distribuídos. Então quantos ingressos serão distribuídos para aquelas empresas? No máximo 600. No primeiro dia, quantas empresas foram beneficiadas? 2, porque 600 vezes 2 vai dar 1.200. E no segundo dia, 3, porque 600 vezes 3 vai dar 1.800. Então não esqueçam, quantos grupos eu vou ter aqui no 1.200 de 600? 2 grupos. E dos 1.800, 3. Agora não esqueçam que 2 e 3 é o total então de empresas. E 2 mais 3 vai dar 5. Fechando ali a alternativa letra E, Equador, né? Se eu não me engano, vou dar uma conferida aqui, letra E, Equador. Eu olhei agora para a esquerda porque eu também tenho um monitor aqui com a questão. Tá certo, gente? Então, fechou letra E, Equador. Não esqueçam que isso aqui poderia ser aquele exemplo que eu falei agora há pouco. Ah, aqui eu tenho 1.200 cópias, 1.800 cópias e eu quero distribuir. Guardar elas em envelopes, em pastas, e eu não posso misturar e eu tenho que ter o maior número possível. Então eu teria em cada pasta, em cada envelope, 600. Ah, mas quantos envelopes eu precisaria para guardar os 1.200? 2. Quantos eu precisaria para guardar os 1.800? 3. Então, se eles perguntassem quantidade de cópias em cada envelope, 600. Quantidade de envelopes, 5. Mas notaram que na questão ele fala de empresas e que isso aqui foi no primeiro dia distribuído, isso aqui foi no segundo. Qual é a quantidade máxima? 600. Aqui é como se fossem os envelopes, as pastas, só que são as empresas que foram distribuídos aqueles convites. E no segundo dia, o 3 ali. Tá certo, gente? Então, se gostaram aí do vídeo, dá o teu like aí, é muito importante. Deixa os teus comentários, coloca aí quais os assuntos que tu quer que eu trabalhe aqui na playlist específica do TRF da 4ª Região. Tá certo, gente? Bons estudos, pensamento positivo, vai dar tudo certo. Fiquem com Deus e até a próxima.